Amigos, irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Apocalipse e hoje estudaremos o capítulo 4 desse livro maravilhoso da revelação de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo. E o tema de hoje é o centro do governo de Deus. Na visão que João tem nesse capítulo, nós vamos ir até o trono e poder contemplar não a face de Deus, mas o brilho da sua glória. João inicia o texto informando que ele vê uma porta aberta no céu. E uma porta aberta que dá acesso para ele ver Deus em seu trono. Então, de maneira que essa porta que se acha aberta no céu não é a porta do céu, mas é uma porta aberta no céu. Então, o único lugar que nós podemos ver e vamos ver claramente em todo o Apocalipse é sempre Deus atuando no santuário, Jesus no santuário, porque o Apocalipse deixa bem claro que existe um santuário no céu e João é levado em visão para o santuário celestial. Lembre-se que o livro do Apocalipse é, antes de tudo, uma revelação sobre Jesus Cristo e sua obra celestial após sua ascensão ao céu. Nesse sentido, o livro do Apocalipse é uma complementação aos evangelhos. Enquanto os evangelhos teve por finalidade falar da obra de Cristo aqui na terra, o livro do Apocalipse vai falar para nós a obra de Cristo lá no céu. Então vamos ver as imagens que João usa para descrever o trono de Deus o Pai, como Deus está sentado em seu trono. Depois dessas coisas, diz o texto bíblico, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E eis que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então João, ele não consegue contemplar o rosto de Deus. João não consegue ver quem realmente está, mas ele descreve através do brilho das pedras preciosas, da esmeralda, do sardônio, do jaspe, porque é um brilho muito intenso, muito forte. E esse brilho revela a glória de Deus. E, observe outro detalhe que João não tenta descrever de uma maneira humana, porque aquele que está sentado no trono, ele não assumiu o aspecto humano, que nós vamos ver no capítulo 5, quem é o que assumiu o aspecto humano. Mas nesse caso, a gente vai ver também que o louvor mostra quem é que está sentado no trono. E quem é que está também ao redor do trono? O Apocalipse 4:4 nos diz que esse trono estava rodeado por 24 tronos, com 24 anciãos sentados neles, todos vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Os 24 anciãos devem ser representantes humanos no céu. Observe, devem ser, pode ser, não temos certeza, porque a Bíblia, o Apocalipse não diz quem são esses 24 anciãos, mas, no entanto, o termo ancião, em qualquer lugar que seja encontrado na Bíblia, se refere ao ser humano, às pessoas, nunca a anjos. Logo, esses 24 anciãos não são anjos. Por outro lado, o Apocalipse é simbólico, a visão é simbólica, os 24 anciãos, vamos ver também que a outra visão que João tem é no caso de todos são como uma representação, um simbolismo. Pode ser que esses anciãos sejam realmente pessoas que possam estar lá, como por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, que deu um terremoto, muitos corpos de santos que estavam mortos, né, eles ressuscitaram e subiram depois para o céu. Mas a Bíblia não deixa claro que se essas pessoas que subiram são esses 24 anciãos, né? Então, mas a linguagem deixa claro que são pessoas representantes da terra, e porque a Bíblia diferencia os anjos que estão lá. E esses 24 anciãos, embora tendo coroas,
como vencedores do pecado aqui na terra, mas eles depositam aos pés do trono, reconhecendo que Deus é o digno de toda a honra e de toda a glória, e que a vitória deles por estar no céu não foi por esforço próprio, mas foi pela graça de Deus. Essa graça de Deus demonstrada com muito amor lá na cruz do Calvário. E ali ele mostrou o quanto nos ama e o que fez para nos salvar, para que todos pudessem estar lá. Mesmo assim, a Bíblia destaca que esses vencedores do pecado, esses que subiram aqui da terra, eles sentarão em tronos. Tronos é símbolo de vitória, de soberania. E para esses, então, Deus dá um trono para demonstrar que essas pessoas, elas venceram o mal, preferiram se colocar no lado de Jesus e suportaram aflições e dificuldade, mas escolheram o caminho certo e estarão lá no céu sendo recompensados por Deus. É possível que seja também um grupo de fiéis que ressuscitou com Cristo, como falamos, né? A esses 24 anciãos. Por outro lado, o número 24 ele é representativo do povo de Deus. O Velho Testamento descreve o povo de Deus como 12 tribos. O Novo Testamento teve início com o povo de Deus, com os 12 discípulos. E assim, 12 mais 12, 24, como uma representação de todos os salvos, tanto do Velho como do Novo Testamento. E isso pode estar representado nesses 24 anciãos, sendo a representação de todos os salvos de todas as épocas. Que outros detalhes impactaram João em sua visão? O texto bíblico de Apocalipse 4, 5 e 6 nos diz que do trono sai relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Arde diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Os relâmpagos, as vozes, os trovões, é uma representação do poder de Deus, de sua majestade, de um Deus tremendo, poderoso. Deus apareceu a Moisés também em meio a vozes, relâmpagos e trovões, porque esse é o nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. As 7 lâmpadas, né, que brilham continuamente e nunca se apagam, uma representação das 7 lâmpadas do castiçais, pode representar o Espírito de Deus, o Espírito que nunca se apaga, que está sempre atuando na terra em favor da humanidade. Os 7 chifres e os olhos do Cordeiro, né, que também é uma representação do Espírito de Deus, 7 olhos, porque tudo vê, nada escapa do seu olhar, e os 7 chifres, símbolo de sua perfeição, de que ele é completo em tudo. De Jesus não lhe falta nada. E além de tudo isso, ainda havia outros seres que estavam adorando a Deus diante do trono. O texto bíblico nos diz que há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então vamos entender o que significa esse ser vivente que tem 4 rostos, né, 4 faces. E esses 4 seres têm a aparência dos seres mais destacados da criação, né, do reino animal da criação. O primeiro é um leão. O leão que é o rei dos animais selvagens. O bezerro, o novilho, que é o mais forte dos animais domésticos. O homem, que é o mais sábio de todas as criaturas. E a águia, que é a rainha dos pássaros. Então, esses animais, eles lembram os 4 evangelhos, uma representação bem vívida dos 4 evangelhos, pois são esses evangelhos que falam de Cristo. Se não fossem esses 4 evangelhos, realmente a gente não saberia nada de Jesus. Não teríamos um registro fiel e verdadeiro da vida de Jesus aqui na Terra. Por isso que essa representação dos evangelhos merece esse destaque. O leão, ele representa a Cristo real e vitorioso.
o bezerro ao Cristo sacrificial e prestativo. O Evangelho de Mateus destaca Jesus como um leão, como aquele que vence, veio para vencer e ser vitorioso em todas as batalhas. Já o Evangelho de Marcos retrata Jesus como o bezerro, como o cordeiro, né, que também se sacrificava, ou o novilho, ou o cordeiro, e como destaca o bezerro pelo seu trabalho servil. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a função do bezerro. Já o homem alude à sua natureza humana. Jesus atribui a si mesmo o título de Filho do Homem. E a águia é uma representação da divindade de Jesus, pois Deus, tanto no livro de Isaías como em outros textos bíblicos, tem se comparado a uma águia, e a águia é o símbolo de Deus. Então, depois de todas essas cenas, o que fizeram incansavelmente todos esses seres vivos lá no céu? Os querubins e serafins louvam a Deus continuamente em seu templo. Nos diz o texto bíblico o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O louvor do mais exaltado dos seres celestiais se une os mais dignos dos seres humanos redimidos. Ao louvor dos anjos, dos querubins e dos seres viventes, se junta também o louvor de toda a criatura que Deus criou. Assim, esse louvor é para exaltar o Deus como Criador, o Deus de todas as coisas. Observe o texto bíblico que ele está exaltando o Deus Criador. Deus como centro de todo louvor. Diz o texto bíblico de Apocalipse 4:11. Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, o centro do louvor é o Deus Criador. Antes que o Apocalipse comece a descrever as cenas do conflito cósmico, antes de tudo isso começa com o louvor, já reconhecendo o Deus Criador e Todo-Poderoso, e com isso depois nós vamos ver como vai se desenrolar toda a cena do Apocalipse, mas não esquecendo que Deus está no comando de tudo. Nesta cena, a ênfase é colocada, naquela cena de louvor, a ênfase é colocada no verdadeiro centro da vida, que é Deus. Então, quando Deus está no centro, ocupando, e nós sabemos que Ele está no controle de tudo, então nós podemos ficar tranquilos, porque tudo está em suas mãos. E a terra que Ele fez, Ele está cuidando de todos que habitam nela, aguardando ansiosamente o momento para vir nos buscar. Você quer se juntar ao louvor dos seres celestiais para adorar o Deus como Criador, reconhecendo o seu dia que Ele deixou para adorarmos, e assim poder saber que é Ele que nos criou? Então junte-se a nós nesse louvor, cada noite, buscando aprender mais e mais de nosso Deus. Obrigado por mais um estudo, e estaremos de volta amanhã com mais um estudo do capítulo 5, onde veremos a entronização do Cordeiro, que justamente vamos ver Jesus sendo entronizado no céu.